E as críticas ao governo Itamar? Olha, um governo com as suas características, de um governo de transição, de um governo sem partido, de um governo sem programa, de um governo de 2 anos, de um governo vivendo um processo pré-eleitoral numa eleição gerais. 94 vai ser praticamente eleições gerais no país. Quer dizer, as injunções políticas, as interferências políticas próprias de um cenário como esses que estamos vivendo, traz dificuldades e traz problemas para esse governo. Esse governo ainda se ressente da falta de um plano estratégico, capaz de unificar os esforços de todos os ministérios e de todos os órgãos de governo em torno de um plano estratégico e, a meu ver, falta mais diálogo com a sociedade. Eu tenho dito isso ao presidente, ele me permite liberdade de falar francamente. Eu acho que o governo poderia dialogar mais com a sociedade e, com isso, ele poderia passar mais suas dificuldades, seus problemas e também as suas iniciativas, os seus eventuais acertos. Ministra, a senhora respondeu a pergunta aqui da Mariana Stockler, de Santo Amaro. Eu tenho mais uma aqui para fazer para a senhora. É o seguinte, a senhora começou aqui falando a respeito das questões municipais, nós já estamos falando das questões federais. Como é que é fazer parte dessa política federal, ministra? Quando a gente tem, por exemplo, um episódio recente como esse, do deputado Inocêncio Oliveira, se utilizando de um órgão do governo federal, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, para fazer furo de água, uma seca, a senhora conhece bem aquela região. Ou mesmo quando o orçamento prevê que cada deputado vai ter o direito a 216 milhões de cruzeiros para fazer um tratamento dentário. Como é que a senhora reage a isso, estando agora nessa área federal? Ou mesmo quando vê o Boeing trazer camarões, né, Ronaldo? O próprio fato de hoje, por exemplo, um programa como esse, está trazendo a verdade sobre esses fatos, eu acho que significa mudanças reais nesse país. Uma coisa é a instituição, Congresso Nacional, Parlamento brasileiro. Outra coisa são um ou outro parlamentar que não age com a mesma, com a dignidade que é de se esperar no desempenho de um mandato popular. Por outro lado, certos problemas que se colocam em outras áreas. Então a sociedade, à medida que ela conhece e ela cobra e ela fiscaliza... Como é que a senhora agora, fazendo parte dessa área federal, a senhora recebe uma na minha própria área, a senhora fica revoltada quando nós eu estou encontrada na minha área. A senhora fica revoltada, ministra? É evidente, claro. Nós não queremos o país com esse tipo de coisas, com privilégios, com coisas que não possam ser dado a conhecer pelo conjunto da sociedade. A sociedade precisa fiscalizar mais, precisa controlar mais. Eu acho que à medida em que a sociedade conhecer mais e exercer um papel de controle, de fiscalização, de efetiva participação, casos como esses tendem, se não a desaparecer, mas a diminuir consideravelmente. Na minha área eu tenho encontrado situações delicadas e tenho conseguido encaminhar ações concretas em relação a isso. O pessoal tem ido pedir emprego para a senhora? Os políticos vão lá pedir emprego para a senhora? Eles não se atrevem, acho que não conhecem. Ninguém foi lá ainda? Até porque sabe que não tem emprego a oferecer, né? Não, eu tenho recebido muitos deputados, muitos senadores, mas para tratar questões pertinentes. Ninguém pediu empreguinho para a mulher lá para a senhora? Sempre vem um ou outro, mas eu acho que a minha trajetória, a minha atitude... O que a senhora responde quando vai lá e diz, olha, me arruma um empreguinho? Tem que fazer concurso. Só põe o povo para correr? Tem que fazer concurso público. É isso que a senhora Vamos aguardar os próximos concursos públicos. Ministra Cida Medeiros de Pinheiros pergunta o seguinte, a senhora tem se colocado sempre na defensiva como mulher e como política. Não há como largar essa posição que, segundo ela, é de vítima, com todas as vitórias que a senhora tem tido? Não, ela tem razão. Como é o nome da companheira? Cida Medeiros de Pinheiros. Eu acho que a Cida tem razão, mas essa minha atitude defensiva é muito em relação ao PT. Durante muito tempo, eu me controlei, eu me autocontrolava no sentido de não permitir deixar transparecer os problemas que eu tinha com o PT. Porque eu tinha muita preocupação nesse sentido, sim. Talvez se eu, desde o primeiro problema que eu tive com o partido, na relação com o diretório municipal, eu tivesse deixado muito claramente essas dificuldades e posicionado criticamente, talvez hoje eles me tratassem com mais respeito do que me tratam hoje. Mas eu, com a preocupação de preservar o partido, eu engolia sapo, não dizia tudo o que tinha ocorrido, tentava preservar o partido, defendia o partido e terminava eu me colocando numa posição defensiva e a companheira Cida tem toda a razão. E eu não tenho do que me defender, quer dizer, a minha vida inteira foi colocada muito claramente, seja como militante dos movimentos populares, como dirigente sindical, na minha categoria profissional, como vereadora, como deputada. Errei pelo sectarismo, com que eu agia muitas vezes no exercício desses mandatos, como prefeita, e eu aprendi muito com isso, eu amadureci, não tenho do que me defender e eu acho que eu não fiz feio para as mulheres, para os nordestinos, eu acho que eu afirmei o papel das mulheres, dos nordestinos e dos discriminados dessa sociedade,
e não tenho do que me defender, e a companheira tem toda a razão. Nós temos que colocar, né, nos colocarmos numa atitude ofensiva e exigir o nosso espaço e não aceitar atitudes opressivas, atitudes discriminatórias, perseguição política de companheiros e de partido que é o nosso, nascemos politicamente com ele. E acho que é bom para o partido fazer o enfrentamento dessas questões, até para que ele se renove, ele se recicle. Também nós, tendo que fazermos nossas revisões, nossas reciclagens, nossa mudança, muitas vezes de visão de determinadas coisas, quem sabe esse sofrimento todo pelo qual a gente está passando sirva para que o nosso partido saia mais revitalizado, mais renovado, mais democrático, mais tolerante com os divergentes, com os diferentes, enfim. Quer dizer que se a senhora não for candidata a presidente da República em 94, a senhora vota no Lula? Eu não vou ser candidata a presidente da República, eu vou votar no Lula, independente do que o PT fizer, porque é ainda o candidato que é uma alternativa real, é um partido que é uma alternativa real no país, e é um partido capaz de aglutinar as outras forças para viabilizar um governo democrático, popular e capaz de dar saídas para os principais problemas que o país hoje enfrenta. Mesmo se a senhora for expulsa, ministra? Mesmo se eu for expulsa. O meu candidato é Lula, um outro partido que eventualmente eu estiver, com certeza eu vou estar no outro partido, não vou deixar de fazer política, porque a minha vida inteira vai ser isso, não vou me aposentar, já avisei, não pensem os meus inimigos e adversários que eu vou me aposentar, não vou me aposentar. E toda a minha energia, toda a minha capacidade de trabalho, toda a minha vontade de lutar vai estar a serviço das causas, que são as causas do PT, são as causas de outros partidos políticos, e que vou me colocar a serviço dessas causas enquanto eu tiver energia, vontade e capacidade de trabalho. Heródoto de telespectadores, ela disse assim, eu com certeza vou estar em outro partido. Quer dizer que a senhora ventila a hipótese de, se não for expulso, se não conseguir costurar a sua continuidade do PT, de ir para outro partido Claro, eu não vou voltar para o PT humilhada. Eu não fiz nada para voltar do partido depois de um ano de castigo. Eu me sinto, certo, meio como uma criança que puseram numa cadeira, fica sentada, só levanta daí quando eu disser que você pode levantar. Então, eu vou levantar essa cadeira em fevereiro. A senhora se sente um pouco o Frei Leonardo Boff, é isso? Como? A senhora se sente um pouco o Frei Leonardo Boff? Com certeza, deve ter sido isso um pouco que ele sentiu, né? De não poder falar, de não poder escrever, de não poder falar da sua verdade, daquilo que ele acreditava. Agora, ministra... Eu não vou voltar assim humilhada, pedindo desculpas, eu não tenho do que pedir desculpas. Então, eu estou me dando um tempo, estou vivenciando um processo até o seu limite máximo, que é ouvir o partido na sua instância máxima, que é o Encontro Nacional, e dependendo de como essa instância me trate o meu caso, eu vou pensar e certamente vou precisar de um outro partido para continuar minha militância política. Ministra, tem uma opção de pessoas aqui que estão ligadas ao Serviço Público Federal, que logicamente tem também perguntas à senhora. O caso da Ana Maria Souza, que mora na Moca, o senhor Jesus Bales, da Vila Madalena, e o senhor Teófilo José Camargo, de Campinas. E eles estão perguntando aqui a respeito de isonomia do funcionalismo público, e mesmo esse aumento que a senhora conseguiu, as duras penas de 33%. Em algum momento a senhora achou que esse aumento não iria vir, ministra, de 33%? Olha, quando ele começou de zero, que era a proposta inicial, o que é normal na área econômica, dizer, não tem dinheiro, depois foi subindo, passou para 12, depois passou para 15, depois passou para 18, e nós tivemos facilidade, tanto eu como o Barelli, porque nós sabemos ler os números, quer dizer, ter vivido a Prefeitura de São Paulo, administrar orçamento, o terceiro orçamento do país, ter participado da elaboração desses orçamentos, vivenciar uma política financeira, recessão, crise, queda de receita, nos ajudou a saber ler os números e ler através deles. Então, nos ajudou muito, por exemplo, deixar claro que a gente estava vendo qual era o desempenho financeiro. E isso foi permitindo que esse índice fosse crescendo, e ainda não era aquele que a gente queria, né? Sequer é 60% da inflação do bimestre. E não foi milagre nenhum, não foi uma vitória extraordinária. Foi uma derrota do ministro Eliseu Rezende, ou não? Não vejo assim, não. Eu acho que ele foi compreensivo, porque ele poderia ter fechado questão num índice menor, e ele foi sensível aos nossos argumentos. O presidente decidiu essa questão com muita vontade de procurar dar o melhor aos servidores públicos. Portanto, foi uma relação bastante respeitosa, cooperativa. A senhora se sentiu com um pouquinho mais de fôlego e força política depois desse episódio, ministra? Eu sempre me sinto com fôlego. Enquanto eu tenho pelo que lutar, eu tenho fôlego para lutar. E vou continuar lutando para ter uma política salarial para os servidores que seja, se não igual, mas pelo menos próxima daquela que está sendo
adotada para a iniciativa privada. E temos que definir essa política rapidamente para o servidor, pelo menos, poder se defender da inflação. Se ele sabe quanto ele vai receber daqui a 2 meses, ele já se defende e, quem sabe, o seu salário se desgaste menos com a inflação. Então, nós, nos próximos dias, semanas, pretendemos discutir, inclusive, com a Comissão de Trabalho da Câmara, uma política salarial para os servidores, porque também é vontade do presidente, ele nos pediu para definir uma política que pudesse viger até o final do seu mandato para dar tranquilidade aos servidores públicos. Agora, ministra, a senhora acabou de responder também aqui a Valdete Almeida Santos de São Miguel Paulista. Ministra, é o seguinte, a senhora falou agora a respeito assim, do rápido perfil do governo do presidente Itamar. Mas a senhora não acha que, de certa forma, a população brasileira está cansada de viver governos de transição? Nós tivemos 5 anos do governo do ex-presidente Sarney de transição, depois tivemos 2 anos de Collor efetivo, passamos por uma nova transição. E pelo que eu entendi, a senhora disse que o governo ainda está elaborando um projeto, quer dizer, ainda está elaborando um programa de governo. Quer dizer, esse programa de governo não existe, isso não deixa as pessoas um pouco apreensivas? Um programa de governo passa necessariamente por uma política econômica, certo? E o próprio fato de ter havido substituição de ministros, sim, de uma certa forma, interfere na dinâmica desse processo para se chegar à definição de uma política econômica. E com seus reflexos sobre as políticas sociais, sobre as outras áreas do governo. Embora se possa dar conotação aos governos anteriores como governo de transição, mas esse efetivamente é um governo de transição. Esse é. Por exemplo, ele era vice, ele não foi eleito presidente. Consequentemente, ele não tinha a responsabilidade de ter gestado um programa. Ele tem menos força com isso, o fato do presidente Itamar? Até por isso, o respaldo que ele vem tendo no Congresso, em todas as forças políticas, talvez esse governo, não pelo fato de ser de transição, mas pela forma como ele veio, ele tem um respaldo incrível. Ele teve quase que uma unanimidade no Congresso até pouco tempo atrás. A própria sociedade ainda tem uma expectativa positiva, favorável em relação, exatamente pela fragilidade dele. Ou seja, um governo que não é de partido, um governo que não tem um programa, que não foi eleito para governar, e a sociedade o trouxe num processo democrático do impeachment, e é isso que faz com que a força desse governo está nisso. O respaldo do Congresso, de todas as forças políticas, o respaldo da sociedade, dos partidos políticos. Então, nesse sentido, eu acho que é um governo forte e que pode vivenciar essa transição de forma tranquila, se é possível pensar em tranquilidade, e estabelecendo as bases mínimas possíveis de serem estabelecidas, criadas, para preparar o país para 95. Eu acho que é isso, quer dizer, o governo define algumas metas muito concretas, muito simples, muito pragmáticas, e leva o país para 95 depois das eleições gerais de 94, e eu acho que esse governo já cumpriu o seu papel fazendo isso. A senhora mesma acabou de dizer que o governo tem pontos frágeis, e em algum momento a senhora se arrependeu de fazer parte desse ministério, ministra? Não, no dia que eu me arrepender de alguma coisa que eu faça, eu vou à opinião pública e me arrependi, eu vou sair, tchau, vou partir para outra, não. Mas enquanto as razões, os motivos que me fizeram aceitar o convite do presidente, enfrentando inclusive essa guerra com o PT, enquanto esses motivos subsistirem, eu vou continuar ajudando o meu país. Não estou nada arrependido, eu acho que está valendo a pena, porque estou construindo as bases na minha área, daquilo que eu entendo que deve ser o Estado brasileiro, o funcionalismo público, o Estado se tornando mais estável, mais competente, menos caro para o país. Elis, a senhora já escolheu como vai votar no próximo dia 21 de abril? Eu vou votar no parlamentarismo. No parlamentarismo monárquico ou republicano? Mas eu estou suspensa dos meus direitos, eu estou suspensa dos meus deveres, tá certo? Só não estou fazendo campanha pró-parlamentarismo em solidariedade aos meus companheiros que estão proibidos de falar, que são parlamentaristas, são parlamentares e até que por função eles têm a obrigação de esclarecer a opinião pública sobre suas posições e eles estão calados. Foi imposto a eles o silêncio. Em solidariedade a eles eu não estou fazendo campanha, mas eu me sinto liberada para isso, já que eu estou afastada dos meus direitos, logo eu estou afastada dos meus deveres. Ministra, nós recebemos um fax do Marco Porrê que pediu para entregar para a senhora, está aqui, Marco está entregando para a ministra, e várias perguntas dos telespectadores que a senhora não pôde responder, nós vamos repassar para a senhora. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa Opinião Nacional. Demorou, mas veio, né, ministra? Eu agradeço a oportunidade e vou me colocar sempre à disposição. Que a fase inicial do trabalho me impedia muitas vezes de sair de Brasília, mas eu estou à disposição desse programa que está fazendo um enorme sucesso. Chega a Brasília a repercussão desse programa. Mas com vocês dois tem que ser isso mesmo, né? Muito obrigado. Obrigada, ministra. Foi um prazer receber.